Estão aí no Instagram, vai começar agora o meu programa Mulher do Céu, viu? Um programa, né, de cura, transformação pela palavra de Deus. Então você que está aqui comigo, né, venha me acompanhar. Eu estou pela Rádio Cidade FM, quem quiser acompanhar pela rádio, né? Mas quem está aqui no Instagram, a gente já vai começar, viu? Nosso programa. Hoje a gente está trazendo um tema bem legal, que é feridas da infância quando o passado ainda fala no coração. Então fica aí comigo, que a gente já vai começar o nosso programa Mulheres do Céu. Pastora Rosa Araújo. Disso eu não abro mão. Vamos começar agora às 12 horas. Programa Mulher do Céu. Você é especial. Mas eu não quero. Pastora Rosa Araújo. Olá, são 12 horas e 3 minutos e nós estamos aqui, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos, né, a mais um programa Mulher do Céu. É uma alegria muito grande entrar hoje na tua casa, no teu trabalho. Eu tô também aqui gravando pelo YouTube, viu? Então tô olhando cá, tô olhando cá. Então vamos lá, né? É muito bom estar aqui com vocês. Você que tá aí no carro, dirigindo, onde você estiver. Levando, né? Eu quero levar essa palavra de esperança, de fé, de restauração, que o Senhor possa te abençoar profundamente a sua vida e o que o teu Espírito, né? Que o Espírito Santo de Deus venha falar hoje ao teu coração neste programa. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito delicado e extremamente importante: feridas da infância quando o passado ainda fala ao coração. Talvez você, né, já seja um adulto, talvez já tenha construído uma família, talvez tenha filhos e até netos, mas existem dores que começam lá atrás e que muitas vezes continuam influenciando as nossas decisões. Influenciam os nossos relacionamentos, a autoestima e até a maneira como nós enxergamos a Deus. Mas eu quero lhe dizer algo muito importante já no início do nosso programa. Nenhuma ferida, nenhuma, é profunda demais para o amor restaurador de Cristo. Amém? Então permaneça aí conosco, você que está aí com a gente, né, pela Rádio Cidade FM 87.9, porque eu creio que Deus preparou nesta palavra especialmente para você. E eu quero assim já hoje, né, entregar o nosso versículo. Dete, Deus te abençoe. Dete está aí nos acompanhando, né, pelo Instagram. E eu quero, né, Maria está aí com a gente também, Patrícia, pela Rádio Cidade FM, muito obrigado. Então o versículo diz assim, ó, em Salmos 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Que promessa maravilhosa a gente pode encontrar, né, nesse versículo. Deus, queridos e queridas, Ele não abandona quem está ferido, Ele se aproxima, Ele consola, Ele restaura, né? Talvez ninguém conheça a dor que você carrega desde a sua infância, mas o nosso Deus querido, Ele conhece e hoje Ele deseja tocar exatamente esse lugar da sua alma. Amém? Fica aqui comigo. Beijinho, Dete, viu? Grande abraço para você. E eu quero assim também, né? Eu quero ouvir você que tá aí no nosso Instagram e até que tá aí no rádio também, nos ouvindo pelo rádio. Você acredita que experiências vividas na infância podem influenciar a vida adulta? Sim ou não? Você que tá aí, escreve aí pra gente sim ou não no Instagram. E você que tá nos ouvindo, você pode mandar aí pelos nossos
pelo nosso WhatsApp aqui da Rádio Cidade, 7599-915-6227. 7599-915-6227. Diz pra mim aí, você acredita que as experiências vividas na infância podem influenciar a vida adulta? Você já percebeu alguma atitude sua que talvez tenha origem em uma dor do seu passado? Então responde aí pra mim, manda aí a sua mensagem pra nós. Vai ser uma alegria muito grande a gente, receber a sua participação durante o programa, tá bom? Deus te abençoe. E hoje nós vamos trazer um quadro novo. Sim, sim. O quadro é Cuidando da Alma. O quadro Cuidando da Alma. Esse quadro, é um quadro que a gente vai aprender a cuidar das emoções à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso fundamento, e eu, como pastora, terapeuta e mentora de mulheres emocional, eu compartilho conhecimento que nos ajudam a compreender melhor as nossas emoções humanas. Então, essas emoções que muitas vezes estão submetidas aos princípios, melhor dizendo, eu vou trazer para vocês compreender melhor as emoções humanas submetidas aos princípios das Escrituras. Porque assim, o nosso desejo é que você encontre entendimento, esperança e restauração para viver tudo aquilo que Deus sonhou para a sua vida. Amém? Meirinha, que bom te ver aí, que Deus te abençoe, meu amor. Temos aqui também, acho que é Stephanie, Deus abençoe vocês. E hoje, o nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre feridas da infância. É o nosso tema, feridas da infância. E quando a gente fala, sobre feridas da infância, muitas pessoas pensam logo assim, isso já passou, isso já aconteceu há muitos anos, não vale a pena mexer nisso. Mas será mesmo que não vale a pena a gente mexer? Imagine uma pessoa que quebra o braço e nunca procura tratamento. Os anos passam e o osso cicatriza de maneira errada. Ela aprende o quê? A viver assim. Ela até consegue realizar algumas tarefas, mas ela nunca recupera totalmente os movimentos. Deixa eu mandar um beijinho, vocês que estão aí me acompanhando pelo YouTube, um beijo para vocês, Deus possa abençoar vocês também, tá bom, queridos? Então assim também acontece com nós, com as nossas emoções. A dor passa, o tempo passa, mas a ferida continua o quê? Influenciando a maneira como a pessoa vive. Ela pode até não lembrar todos os detalhes, mas as consequências permanecem. E é exatamente por isso que hoje nós vamos o quê? Olhar para um homem da Bíblia que conheceu profundamente a dor da rejeição, por exemplo. O nome desse homem é José. José, eu vou abrir a palavra de Deus, se você tiver aí com a Bíblia, no Gênesis 37, aí está a história de José. José, ele tinha apenas 17 anos, era um rapaz cheio de sonhos, Ele era muito jovem, infelizmente, suas primeiras dores não vieram dos estranhos, vieram dentro da própria família dele. Isso nos ensina muito, sabe, queridos? Uma realidade difícil, porque muitas das feridas mais profundas, elas são causadas justamente pelas pessoas que a gente mais ama. E a Bíblia diz que Jacó, que era o pai de José, amava mais ele do que os outros filhos. E chegou a fazer para ele uma túnica, uma blusa especial. À primeira vista, parece um gesto de carinho, mas aquele favoritismo do pai produziu o quê? Um ambiente de comparação e muita rivalidade entre os irmãos. E é importante dizer algo aqui agora para vocês, nessa tarde. O amor dos pais é extremamente importante para a formação emocional de uma criança. Então, quando uma criança cresce, sentindo-se valorizada, protegida, amada, isso fortalece o quê? A identidade dessa criança. Mas quando ela cresce constantemente sendo comparada, rejeitada ou esquecida, essa dor pode acompanhar essa criança por muitos anos. E talvez alguém esteja pensando aí, que está nos ouvindo, mas pastora Rosa, meus pais, eles fizeram o melhor que eles podiam por mim. Eu acredito nisso.
Muitos pais, queridas, erram não por maldade, mas porque também carregam suas próprias feridas. Pais feridos muitas vezes acabam ferindo sem perceber os seus filhos. Por isso que o nosso objetivo hoje não é encontrar culpados, não. É permitir que Deus cure aquilo que ficou machucado. E a rejeição dos irmãos, né? Que os irmãos de José sentia, a palavra diz assim, ó: vendo, pois, seu irmão que o pai o amava mais do que todos eles, odiaram e já não lhe podiam falar pacificamente. Ou seja, os irmãos de José começaram a odiar ele porque o pai preferia ele. Então José, ele não escolheu ser preferido, não foi ele que escolheu, mas ele sofreu as consequências daquela situação. Isso acontece muitas vezes na vida da gente. Há pessoas que carregam o quê? Muita culpa, né? Por coisas que elas nunca escolheram. Há filhos que sofrem por decisões dos adultos, há crianças que cresceram em ambientes marcados por conflitos, separações ou violências, e elas não têm responsabilidade por isso. Então, essas experiências, queridos, deixam muitas marcas. E as marcas, elas podem influenciar a forma como a pessoa enxerga a si mesma e os outros. Então, quando a rejeição tenta definir quem somos, imagine aí José, ele acordava todos os dias convivendo com os irmãos que o desprezavam, né? Ninguém conseguia lhe dirigir uma palavra de paz. E com isso, ele deve ter, com certeza, José ele foi afetado, né, na juventude dele, porque a rejeição, amadas, é uma das dores mais profundas que um ser humano pode experimentar. Porque nós fomos criados o quê? Para amar e ser amados. Então, quando essa necessidade é ferida, muitas pessoas passam a viver o quê? Tentando conquistar a aceitação do outro a qualquer preço. Algumas se tornam perfeccionistas, outras fazem tudo para agradar, algumas pessoas se isolam por medo de sofrer novamente, outras vivem acreditando que nunca serão boas o suficiente. E talvez você reconheça alguma dessas atitudes na sua própria vida. E se isso acontece, minhas amadas, não significa que você é fraca, não. Pode significar que existe uma ferida que nunca foi tratada, mas há uma esperança. A rejeição das pessoas nunca será maior do que a aceitação que encontramos em Deus. Amém? Pois Cristo Jesus, né? Pois em Cristo, melhor dizendo, nossa identidade não depende da aprovação dos outros. Ela é construída sobre o amor incondicional do Pai. Então, os irmãos de José não apenas o rejeitaram, eles decidiram se livrar de José também. A Bíblia diz que quando José se aproximou deles no campo, né, conspiraram para matá-lo. Agora imagine essa cena. José estava indo ao encontro dos irmãos, porque o seu pai havia pedido para que ele verificasse, né, se todos estavam bem, e ele foi em obediência. Foi com boas intenções, mas o que é que ele encontrou? Ódio. Isso também acontece na vida. Nem sempre somos feridos porque fizemos algo errado, não. Às vezes nós somos feridos justamente quando estamos fazendo ou tentando fazer o certo. Os irmãos de José arrancaram a roupa dele, né, aquela túnica que representava o amor do pai, e o lançaram dentro de um poço vazio. Agora pense por um instante naquele jovem de 17 anos, no escuro, dentro daquele poço, sozinho, sem entender o que estava acontecendo. Provavelmente, ele gritou pelos irmãos, né? Talvez ele tenha pedido ajuda, talvez ele acreditasse que tudo aquilo era apenas uma brincadeira, mas ninguém o tirou dali. Quantas pessoas, queridos, vivem emocionalmente dentro de um poço, carregam dores de terem sido abandonadas, há quem tenha sido abandonado pelo pai, outros foram abandonados pela sua mãe, alguns por um cônjuge, outro por amigos, e há pessoas que mesmo cercadas de gente, vivem com um sentimento assim profundo de solidão. Sabe, minhas amadas, o abandono, ele deixa assim uma pergunta dentro da nossa alma, e eu quero te fazer essa pergunta hoje. Será
que eu não fui importante o suficiente para permanecerem comigo? Na verdade, essa pergunta nós nos fazemos, né? Será que eu não fui suficientemente importante para que meus pais pudessem me abandonar, para que meu cônjuge pudesse me abandonar? Então, essa pergunta, quando não é respondida pela verdade de Deus, pode acompanhar o quê? Uma pessoa por muitos anos, né? Então, assim, deixa eu te dizer uma coisa profunda. A dor não anula o propósito, amém? Não. Talvez José, ele tinha pensado assim, meus sonhos agora, né, caíram por terra, aqueles sonhos que Deus tinha para mim acabaram. Não, mas não acaba. Porque o propósito de Deus, ele nunca depende das circunstâncias. Nunca. Veja algo maravilhoso. Olha, enquanto José enxergava apenas aquele poço, Deus estava enxergando um palácio. Sim. Enquanto José chorava, Deus estava escrevendo uma nova história de redenção para a vida dele. E isso também vale para nós, porque existem momentos que a gente olha apenas para a dor. Sim. Mas Deus, ele já está vendo aquilo que ainda não conseguimos enxergar. Uma das consequências das feridas da infância é que elas começam a responder por nós. Sabe como? Em vez de dizer assim, de nós dizermos, eu sou filha de Deus, a pessoa começa a dizer assim, eu sou rejeitada, né? Eu não sou amada por Deus. Ela começa a pensar, ninguém me ama. Em vez dela dizer, não, eu tenho valor. Ela começa a acreditar, não, eu não sou o suficiente. Você percebe o perigo disso, desses pensamentos? Porque a pessoa começa a deixar a dor a ser, né? Ou seja, a dor deixa de ser uma experiência e passa a se tornar uma identidade. Mas Deus, ele nunca quis que nossas feridas definissem quem realmente nós somos. E mais uma vez eu quero te dizer, a nossa identidade, queridas, deve ser construída naquilo que Deus diz sobre nós e não naquilo que aconteceu conosco. E eu quero fazer uma pergunta a você que está nos ouvindo nesta hora. Existe alguma lembrança da sua infância que quando vem na sua mente ainda desperta tristeza, medo ou dor? Você que está aí no Instagram, nos ouvindo pela rádio e aqui nos acompanhando pelo YouTube, existe alguma lembrança que te desperta tristeza, medo ou dor? Se existe, deixa eu te falar uma coisa, não esconda isso não. Não esconda isso de Deus não. O Senhor, ele não se assusta com as suas lágrimas não. Ele conhece cada capítulo da sua história e ele sabe exatamente onde começou a dor. Talvez ninguém tenha percebido, né, o que você viveu, mas Deus, ele percebeu. Talvez ninguém até hoje tenha lhe abraçado, né, naquele momento de dor, mas Deus, ele nunca deixou de estar ao seu lado. E hoje ele continua dizendo assim para você, ei filha, eu estive com você no poço, sim, e também estarei com você até o cumprimento do propósito que preparei para a sua vida. Aleluia! E é justamente nesses lugares, minha querida, nesses lugares de sofrimento, que Deus, ele começou o quê? A formar o caráter de José, o caráter daquele jovem. E depois do poço, José, ele foi vendido como um escravo. Depois da escravidão, ele foi acusado injustamente. E depois da acusação, ele foi parar na prisão. Então, se a gente olhar apenas para as circunstâncias, a gente pode pensar assim, onde estava Deus, hein? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Se Deus me ama, por que ele permitiu que eu sofresse? Ele me ama e está permitindo que eu sofra? Mas existe uma verdade que a Bíblia nos ensina. Deus, ele nem sempre impede a dor. Não, mas ele nunca desperdiça a dor. Olha o que eu disse, nem sempre Deus impede a dor, mas ele nunca desperdiça a dor. Ou seja, né? Tudo que José viveu estava sendo usado por Deus para formar o quê? Um homem capaz de governar uma nação. Porque, queridas, Deus, ele estava mais interessado em preparar José do que apenas tirá-lo rapidamente daquele sofrimento. E isso acontece conosco. Às vezes, sabe, nós pedimos, Senhor, tira essa dor de mim. Senhor, tira esse sofrimento de mim. E aí o nosso Deus responde assim, primeiro eu vou transformar essa dor em crescimento. Oh, glória! Queridas,
feridas, elas podem produzir duas pessoas diferentes. Sim. E é interessante observar que duas pessoas, elas podem viver experiências muito parecidas e terminar a vida completamente diferente. Por exemplo, algumas pessoas feridas se tornam amargas, outras se tornam maduras. Umas vive presa ao passado, outra vai aprender com esse passado. Outras alimenta ressentimentos, fica ali remoendo. Já outra escolhe o quê? Perdoar. Então, qual é a diferença? Qual é a diferença? Não é a intensidade da dor, não. É o que cada uma fez com essa dor. José, ele colocou sua vida nas mãos de Deus. Ele não negou que ele sofreu de forma alguma, mas ele também não permitiu que o sofrimento definisse quem ele era. E, infelizmente, há pessoas que continuam assim, vivendo, sabe, no poço da amargura, no poço da dor, no poço da angústia, no poço, do orgulho. E talvez você conheça alguém que já tenha até 50, 60 anos de idade, mas continua o quê? Vivendo emocionalmente como aquela criança, sabe? Que foi rejeitada um dia e que qualquer crítica machuca ela profundamente, qualquer silêncio parece abandono, qualquer conflito, meu Deus, desperta um medo enorme dentro dessa mulher, desse homem. Por quê? Porque a criança cresceu, sim. A criança cresceu, mas a ferida nunca foi tratada. Então, a idade amadurece o corpo, sim, é verdade, mas somente Deus pode amadurecer a nossa alma. E é por isso que tantas pessoas dizem assim: eu não sei por que eu reajo dessa forma, eu não sei por que eu me sinto assim, por que eu faço esse tipo de coisa. Muitas vezes, amada, a reação não nasce do presente, não. Ela nasce de uma dor, antiga, que nunca foi colocada diante do Senhor. E o que é que Deus deseja fazer? Deus, ele não quer apagar a sua história de forma alguma. Ele quer redimir a sua história. E existe uma diferença muito grande. Se Deus apagasse a nossa história, nós deixaríamos de ser o quê? Quem somos. Mas quando Deus, ele redime a nossa história, aquilo que antes produzia lágrimas, passa a produzir o quê? Testemunho, queridas. José, ele nunca deixou de lembrar do poço. Quem disse não? Com certeza não. Mas o poço deixou de controlar a sua vida. E essa é a verdadeira cura. Não é esquecer. Quem disse que você, que a gente esquece? Mas é lembrar sem continuar como presa. Talvez você esteja esperando que Deus mude alguma pessoa que te feriu. Deus, vai de encontro àquela pessoa que me feriu. Muda aquela alma, muda aquela vida. Talvez você esteja esperando isso. Mas hoje Deus, ele quer começar, mudando você. Sim. Ele quer começar mudando você. Porque a nossa paz, ela não pode depender das decisões das outras pessoas. Quem disse? Imagine aí se José, ele tivesse os irmãos dele, se ele tivesse esperando, melhor dizendo, os irmãos vir pedir perdão a ele. Será que ele ia estar esse tempo todo esperando os irmãos pedir perdão para que ele voltasse a viver? Ele teria permanecido preso emocionalmente por muitos anos. A cura, queridas, começou quando José decidiu confiar em Deus, mesmo sem entender tudo o que estava acontecendo com ele. E talvez você diga assim: mas pastora Rosa, eu não consigo esquecer o que fulano fez comigo. Eu não consigo esquecer o que cicrano fez. Eu não consigo esquecer. E eu quero lhe dizer e lhe responder com muito carinho nesta hora. Deus, ele nunca mandou você apagar nada da sua memória. Quem disse? Não. Ele quer curar a dor que ficou, ligada àquela memória que você carrega até hoje. Só que existe uma grande diferença. Quando Deus cura, você continua lembrando, certo? Mas a lembrança já não domina as suas emoções, entende? Ela deixa de ser uma prisão, aquela lembrança, e passa a quê? Como eu disse antes, a ser um testemunho da fidelidade de Deus. Amém? Então há uma diferença. E o perdão, queridos, ele realmente revela que Deus curou a ferida.
Então, trazendo para a história de José, deixa eu mandar um beijinho aqui para Cecília, Deus te abençoe, viu? Então, assim, ó, depois de muitos anos, minha amada, José ele reencontra quem? Os irmãos. Oi, Paulinha, que tá aí no Instagram com a gente, Deus te abençoe. No Instagram não, no YouTube. Então, José, ele reencontra seus irmãos. E agora tudo mudou. Aquele jovem que foi lançado no poço, o que é que aconteceu com ele? Ele tornou-se governador do Egito, oh glória! Então os irmãos que antes tinham o poder sobre ele, agora dependiam dele para quê? Para sobreviver. José ele agora tinha autoridade, ele tinha posição, ele tinha recursos. Então, humanamente falando, aquele era o momento perfeito para a vingança, sim. Ninguém poderia condenar José se ele quisesse se vingar, se ele dissesse assim, ó, agora vocês vão pagar por tudo que fizeram comigo. Não. Mas José ele fez exatamente o contrário. E é aqui que a gente percebe, queridos, que Deus ele não apenas mudou a posição de José, não. Deus ele mudou, ó, o mais importante, o coração de José. Porque uma pessoa, ela pode conquistar sucesso, sim, e ainda continuar emocionalmente presa ao passado. E José, ele chegou ao palácio, mas o poço já não existia mais dentro dele. Glória a Deus. E é essa verdade, né, que cura. Então, muitas pessoas dizem assim, né, que o maior milagre, eu já ouvi até alguns pregadores dizerem, o maior milagre da vida de José foi ele se tornar, né, governador, né, foi a transformação nesse sentido que Deus fez, mas eu penso bem diferente, não. O maior milagre aconteceu dentro de José, oh glória, sim, sabe, porque foi quando ele conseguiu olhar para aqueles homens que destruíram a sua juventude. E ele não permitiu que o ódio governasse o seu coração. Então, esse foi o maior milagre que aconteceu na vida de José. Isso não significa que José esqueceu. Não, a Bíblia nunca disse isso. Ele lembrava com certeza, mas já não era escravo da lembrança. Essa é a diferença. Gênesis 50:20 diz, né? Faz uma declaração que eu acho linda. Né, uma declaração linda, linda que tem na Bíblia, quando José diz assim, ó, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Oh, glória a Deus! Observe que José, ele não diminuiu o pecado dos irmãos com essa declaração. Ele não disse assim, não aconteceu nada. Não, ele reconhece aqui que houve maldade. Ele reconhece que houve injustiça. Ele reconhece que houve sofrimento. Mas ele também reconhece que Deus, ele foi maior do que tudo isso. Que palavra poderosa, né, queridos? As pessoas, elas podem até marcar a nossa história, mas elas não podem impedir Deus de cumprir o propósito dele na nossa vida, nem na minha e nem na sua vida. E como é que, né? Como saber se uma ferida está sendo curada? Hein, Rosa? Fala aí pra mim. Deixa eu te dizer uma coisa, nem sempre é porque você deixou de chorar que a ferida está sendo curada. Nem sempre é porque você esqueceu, mas porque aquela dor deixa de controlar as suas decisões. Eu preciso repetir isso de várias formas para internalizar dentro de você essa verdade. Você já não vive tentando provar o seu valor, né? Você já não precisa da aprovação de todos. Já não reage da mesma maneira. Você percebe, né, que Deus ele começou a obra dentro de você. E a cura da alma, queridas, acontece aos poucos. É um processo. Tenha paciência, né? Tenha paciência. Assim como uma ferida física, ela leva tempo para cicatrizar, a alma também precisa muitas vezes de tempo, da presença de Deus e da ação do Espírito Santo. Por isso, minha querida, seja paciente com você mesma. Não desista porque você ainda, né, está em processo. E Deus, eu quero te dizer, Ele continua trabalhando. Aleluia! E talvez você hoje que esteja aí me ouvindo, me vendo, você tenha percebido que ainda carrega uma ferida lá da infância.
Talvez essa ferida tenha até nome, seja rejeição, abandono, comparação, falta de perdão, falta de afeto, palavras que machucaram, ausência de um pai, ausência de uma mãe, ou até alguma outra dor que somente Deus e você conhece. Mas hoje eu quero te dizer algo ao seu coração. A sua ferida não é quem você é. A sua ferida não é sua identidade. Sua identidade está em Cristo. O seu passado, querida, explica muitas coisas, mas ele não determina o seu futuro. De forma alguma. Em Deus sempre existe um caminho de restauração. Amém? E eu quero assim, já encerrar esse nosso quadro Cuidando da Alma, o quadro que se chama Cuidando da Alma, deixando uma verdade para você guardar no seu coração. As feridas da infância, ela pode explicar alguma coisa nas nossas reações, sim, mas elas não precisam dirigir o restante da nossa vida. Quando a gente entrega a nossa história nas mãos de Deus, não muda apenas circunstâncias. Deus, ele muda o nosso coração. E quando Deus cura o coração, aquilo que antes era ferida, ela pode se tornar, sabe o quê? Um testemunho da sua graça, Então, que Deus continue cuidando da sua alma, minha amada. Que Deus continue cuidando de você. Essa palavra é muito profunda, viu? E eu quero saber de você que está aí no nosso Instagram, que está me acompanhando pela rádio Cidade FM, que está nos escutando, e você também que está aí no YouTube, O que é que falou o seu coração nessa reflexão? Talvez você tenha percebido que existe uma ferida aí que Deus deseja curar. Talvez você tenha se identificado com a história de José, ou talvez hoje você tenha entendido que o seu passado não precisa determinar o seu futuro. Então escreve aí, Vai ser uma alegria muito grande conhecer algo, o seu testemunho, algo sobre você. Como é que Deus falou no seu coração através deste programa de hoje? Tem um recadinho aí, pastor? Passa para mim aí, vamos lá. Pode usar fala pra gente quem é que tá aí no celular, quem ligou pra gente. Boa tarde a todos os ouvintes. Mandou aqui uma mensagem para nós, a irmã Maria. Irmã Maria? Está ouvindo a gente lá nos Capuchinhos. Sim. Ela colocou aqui essa reflexão, falou muito ao meu coração. Amém. Um abraço também para a irmã Rita Souza, colocou aqui, sempre acompanha o seu programa. E as suas mensagens também às 9 da manhã. Que bênção. Rita, um beijo. Obrigada por acompanhar o programa e as nossas mensagens às 9 da manhã. Tem mais alguém? Um abraço aqui para o irmão Antônio também, para fazer uma oração pela vida da sua mãe. Irmão Antônio. João Duval. Irmão Antônio, um abraço, Continua firme aí, confiando, No final do programa a gente sempre está orando. Então, antes de encerrarmos assim o nosso quadro Cuidando da Alma, eu quero deixar para você um desafio da semana. Quero deixar isso para você aqui, porque a transformação, ela acontece quando a gente coloca em prática aquilo que aprendemos, Aí, então assim, eu vou te passar um desafio. Nesta semana, olha só o que eu vou passar para você. Você que está me ouvindo aí, me acompanhando. Reserva pelo menos 15 minutos, 15 minutos do seu tempo para que você possa, assim, estar sozinho com Deus. Entre no seu quarto, escolha um lugar onde você possa estar sozinho. Pegue um caderno e escreva quais lembranças da sua infância ainda machuca no seu coração. Comece a escrever. Escreva tudo aquilo que machuca seu coração, que você consegue se lembrar da sua infância. Não escreva para acusar ninguém, não é esse o objetivo. Mas o objetivo é que você se permita, que Deus comece a iluminar essas áreas da sua vida. Aí depois que você escrever, as lembranças da infância que ainda machuca seu coração, apresenta cada uma delas em oração a Deus, Peça ao Senhor que comece uma obra de cura no seu coração. E se você sentir vontade, leia a história de José, que está lá em Gênesis 37, Principalmente, começa no versículo 37 até o 50. Não, capítulo 37, melhor dizendo. E você vai observar como Deus transformou toda dor em propósito. Olha, querida, deixa eu te falar, toda dor o Senhor não desperdiça. Ele transforma toda dor em propósito. Tudo isso que você está vivendo, tudo isso que você está passando, é porque tem um propósito maior lá na frente. Tá bom?
Então, assim, faça isso, esse desafio. E depois você vai me contar, viu? Depois você vai me contar sobre isso, tá bom? Um beijo, Vânia. Um beijo, Maria. Dora Neide. Um abraço, querida. Deus te abençoe, viu? Muito obrigado por estar aqui conosco. Deixa eu olhar o Instagram aqui, que no Instagram eu tenho que colocar o óculos. Meirinha tá aí, Josi, Cecília, eu já falei, Dete, Nilma, Crochê Modas. Obrigado por vocês estarem nos acompanhando. Nesta hora, né, eu quero assim fazer uma oração. Mas antes da oração, eu quero colocar uma canção. Coloca uma canção para nós. Você que está aí no Instagram, não sai não. Fica aí até a gente fazer a oração, tá bom? Ouça essa canção aí, em nome de Jesus. Vozes que me dizem que eu não sou capaz. Desliga aqui, desligou? Meirinha tá aí, é verdade, né, Meirinha? Glória a Deus. Você que tá aí no nosso Instagram, manda aí essa setinha para alguém, viu? Envie essa palavra para uma pessoa que você acredita que precisa estar ouvindo. Manda para essa pessoa, tá bom? Me diz que realmente sou. Amém. Diz que amado sou, pra que eu me sinta assim. Diz que forte sou. Pode ligar. Até para o pessoal do Instagram ouvir. Pode ligar. Pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, que dizes sobre mim. Amém. Eu quero nesta hora assim fazer uma oração por você. Você que está aqui nos acompanhando, né? Pode deixar baixinho, viu, pastor? Tem mais algum recadinho aí? Não? Então vamos fazer essa oração. Feche os seus olhos agora. Tá ligado aqui? Sim, né? Tá meio molinho. Pronto. Então você que está nos acompanhando aí, né? Pelo Instagram, pela rádio, pelo YouTube, eu quero orar por você nesta hora. Querido e amado Deus, nós chegamos aqui, Pai, diante da Tua presença com muita humildade, porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor conhece completamente a nossa história, Pai. O Senhor conhece os dias felizes que nós passamos, mas também o Senhor conhece as nossas lágrimas escondidas, as dores silenciosas muitas vezes, as feridas, meu Pai, que muitas vezes nós carregamos desde a nossa infância. E hoje, Pai, nós queremos colocar tudo isso diante de Ti, Senhor. Senhor, visita agora cada coração que está nos ouvindo, Senhor. Se existe alguém, Pai, que cresceu aí, que está do outro lado sem carinho, Pai, leva o Teu amor. Se existe alguém aí que já foi rejeitado, Senhor, que se sente rejeitado, revela o quanto essa pessoa é amada por Ti. Deus, se tem alguém aí que foi abandonado, lembra-lhe, Senhor, que Tu nunca o abandonaste, meu Pai. Se tem alguém que está preso a muitas lembranças do passado, vai quebrando essas correntes pelo poder do sangue que há em Jesus. E assim, meu Pai, como o Senhor transformou a história de José, transforma também, Pai, a história dos Teus filhos. Que a dor, Pai, não produza amargura jamais, mas que venha produzir maturidade. Que as lágrimas derramadas, meu Senhor, sejam transformadas em testemunho. E que o Espírito Santo, Pai, possa restaurar agora a autoestima, venha curar as emoções, venha fortalecer a fé, venha devolver,
Pai, a esperança para cada mulher nesta hora, para cada homem, e que cada pessoa, Pai, venha compreender que a sua identidade não está nas feridas que sofreu, não, mas no amor que recebeu em Cristo Jesus. Oh, Senhor, nós entregamos agora, Pai, a nossa vida em Tuas mãos, Pai, confiando que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, em nome de Jesus. Amém? Oh, aleluia, aleluia. Oh, minha querida e meu querido, se essa mensagem, né, falou ao seu coração, se falou de uma forma profunda, sabe? Passa para uma outra pessoa. Eu tô aqui também, eu posso te ajudar, viu? Através da mentoria, através da terapia, né? Você pode contar comigo e pode ter certeza que o que Deus quer é restaurar a sua vida, tá bom, minha querida? Então, se você desejar andar comigo, saber mais, entre em contato comigo pelo meu celular, né? 75-8229-5615, 75-8229-5615, né? Eu posso te ajudar a caminhar nesse processo de cura, de transformação, tá bom, minha amada? E assim a gente vai terminando o nosso programa. Eu quero assim me despedir do Instagram e do YouTube, né? Mas eu vou continuar aqui na rádio com vocês, tá bom? Mas eu vou já me despedindo do Instagram. Você que está aí me acompanhando, que o Senhor possa te abençoar e te guardar, tá bom? Muito obrigado, né, pela sua presença, por você estar aqui comigo. Beijo do céu e até a próxima. Não tô conseguindo fazer nada aqui.